estar gravando a aula de hoje a partir de agora, para que a gente possa deixar, né, para os colegas que não possam vir, né, conseguir me organizar para que pudesse estar hoje aqui com vocês, né, num horário pela manhã que é um horário melhor. E eu queria combinar com vocês, na aula de hoje eu pretendo dar uma passada nos pontos, né, que foram a disciplina, abrir um momento de dúvida, né, para vocês e explicar um pouco o conteúdo que eu pretendo fazer na semana que vem, né, na nossa avaliação, falar um pouco da data da avaliação, né, tudo certinho, tá bom? Não tendo nenhuma dúvida inicial, posso começar? Acho que sim, né? Então, vamos começar então, né, nossa revisão do nosso curso, né? Tivemos altos e baixos, mas acho que na reta final aqui a gente conseguiu adotar um ritmo mais próximo, mais interessante para vocês. Então, pessoal, a gente começou nossa disciplina basicamente ali falando um pouco de contextualização, né? Se vocês estiverem com o NEAD aberto, vocês vão poder ver que na aula 1 e na aula 2 a gente trabalhou questão de contextualização econômica e depois economia global. E aí, né, qual foi a importância disso, né? Se a gente pega a economia na última semana, principalmente a economia brasileira da última semana, né? Ficou, o ápice foi toda nessa questão de taxação, né? Tarifas, né? E a gente começou o semestre falando justamente das tarifas lá do Trump, né? Na época o Brasil ainda não tinha sido afetado, mas na época, até ali na primeira aula, né? Que as tarifas para a China eram de 54% naquela aula. E os impactos que isso ia ter. E nesse momento, agora fechando o semestre, acontece o mesmo com o Brasil. Então isso para nós, né, assim, e entendendo, já juntando com a aula 2, né, a questão de economia global, a gente tem alguns fatos interessantes aqui, né, que acho importante em termos de contextualização a gente trazer, que é a questão que essa taxação atual do Brasil vem muito após a questão da reunião dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Formam esse grande bloco econômico. E logo após essa reunião e algumas diretrizes desse grupo, né, econômico, né, de mercado comum, vem essa punição ao Brasil. Muito tenta se politizar essa questão, né, das taxações aí, colocando que é por causa de fulano, de ciclano, mas na verdade, né, a gente que aqui dentro da disciplina temos que ser imparciais, tem muito a ver com questão econômica, tem muito a ver com o posicionamento do Brasil junto ao BRICS, né, no contexto de economia global. Então a gente tem essa questão que é essa, essa tendência, né, de uma nova organização econômica mundial, né, onde a China vem liderando muito, a Índia se coloca como o principal mercado consumidor do mundo, e isso tende a gerar efeitos, principalmente na economia americana. Então isso acabou gerando esse efeito colateral para nós, né, nossa economia. Não sei se vai durar muito tempo, eu não creio mesmo, até porque a economia americana, de certa forma, a cesta básica americana é muito impactada pela economia brasileira. Suco de laranja, café, proteínas animais, né? Porco, frango, carne de gado, a gente exporta muito para eles. E tudo isso faz parte da cesta básica. Então, não creio que esse endurecimento econômico que tu vai ter agora com essas taxações vai perdurar muito tempo. Acho que é muito mais uma questão de sinalizações, né? Tipo, de postura mesmo do atual presidente dos Estados Unidos. Mas espero, né, que uma boa conversa, um bom diálogo consiga resolver essa questão que, na minha modesta opinião, é extremamente jogada econômica mesmo, tá? Não tem nada de politicagem por trás, não. É jogada econômica e interesses econômicos dos Estados Unidos frente ao que está acontecendo no mundo com essa nova possibilidade de junção de economias, né? E
enfraquecendo o dólar. Então tem muito mais a ver com isso do que propriamente questões econômicas, questões políticas, né? Que é o que está sendo muito colocado na mídia brasileira. Aí, pessoal, a aula 3, a gente falou, foi até uma aula síncrona que a gente teve, foi sobre os fundamentos de economia. E lá a gente falou dos mais diversos fundamentos, né? São 10. Mas aí a gente, até casando um pouco com a questão de contextualização, né? Acho que um dos princípios lá que a gente colocou é que os mercados normalmente são uma boa forma de organizar, né, a economia. Então, que a própria um livro de fundamentos de economia diz, né, que o livre mercado, o comércio é uma boa forma de organizar a economia, né? Então, taxação, imposto sempre é ruim. Nunca ninguém ganha com isso, né? E nós como brasileiros sabemos bem, né, a questão de impostos, né, muito altos, agora taxações, né? A gente sabe tanto que isso corrói a nossa renda familiar e o quanto isso é prejudicial, né, para uma economia. E lá também a gente trouxe questões falando de macroeconomia ali, falando do problema de curto prazo de inflação e desemprego. Então ali, né, foi uma aula bem interessante, onde eu apresentei os pilares ali da economia, né? E depois a gente já veio depois para uma aula de elasticidade, né? Onde eu coloquei um vídeo ali de elasticidade que diz que a gente reage ao aumento de preço dependendo muito da necessidade que nós temos aquele produto. E esse termo elástico é bem mesmo pensar num elástico mesmo, né? O quanto a gente reage. Se é um produto que a gente consome todo dia, por exemplo, como um arroz, um feijão, a nossa demanda, né, a nossa resposta, a nossa elasticidade a um aumento de preço, no curto prazo a gente não deve mudar. Então a gente é basicamente imóvel, a gente é inelástico. Por quê? Porque a gente não muda a tensão do nosso elástico para comprar arroz e feijão. Agora, por exemplo, vamos pensar um bem supérfluo assim no nosso supermercado. Vamos supor que eu gosto de comprar Danoninho, algum, algum lácteo assim, Danette, algum desses lácteos ali, achocolatados ali no supermercado. Se aquilo tem um aumento significativo, eu na mesma hora eu deixo de consumir, ou seja, eu sou muito elástico a isso daí. Qualquer aumento de preço que eu acho considerável, eu deixo de consumir aquele produto. Então a parte da elasticidade acaba trazendo esse conceito. E tem um outro conceito que chama elasticidade cruzada, que é quando assim, o aumento de preço de um produto impacta também no outro. Vou tentar dar um exemplo aqui. O aumento do preço do pão acaba impactando no aumento do consumo de manteiga. Vamos supor que a gente coma sempre pão com manteiga. Então, se há um aumento muito considerável no preço do pãozinho, muito provavelmente vai ter uma queda também no consumo, né, no preço no consumo de manteiga, porque uma coisa está casada com a outra, né? Então, a elasticidade também pode ter esse efeito cascata, que a gente chama também de elasticidade preço cruzada da demanda. Oi. Opa, deixa eu ver aqui se apareceu. Eu não tinha feito barulhinho aqui. Deixa eu ver. Ele não está aparecendo aqui. Que engraçado. Deixa eu ver. Só um minutinho. Fala para ele tentar de novo, porque não está aparecendo. Não, normalmente aparece aqui, eu já na hora aceito. Tá? E aí, só mais um minutinho, vamos aguardar ele. E aí a gente já coloca. Então, pessoal, também para fechar aqui essa primeira parte de mais de conceitos básicos, a gente tem também a questão de oferta e demanda, que foi trabalhada ali dentro da aula de princípios de economia. E aí a gente não tem exemplo melhor para nós
do que esse momento agora apareceu, tá? O Gildo acabou de entrar aqui com a gente. Então, pessoal, se a gente for pegar esse atual momento que nós estamos tendo, né, de cenário macroeconômico, de aumento de taxações, o que isso pode acontecer, trazendo agora uma questão de oferta e demanda? De curto prazo, vamos supor que eu estou até aqui no interior de São Paulo hoje, visitando minha família, e é uma região que vai ser muito afetada pela taxação dos Estados Unidos, que aqui é uma região muito exportadora de açúcar, etanol e suco de laranja. É uma região que exporta muitos citros, né, para os Estados Unidos. E limão também, exporta muito, a economia é muito voltada para exportação. O que isso deve acontecer? Esse produto não deve ir para lá. Eu não sei se o governo vai conseguir no curto prazo dar um destino para isso, né? Não é tão fácil. Então esse produto acaba entrando no mercado interno, né? Um produto perecível, ele entra no mercado interno. Muito. E o que acontece no mercado interno brasileiro no curto prazo, considerando lei de oferta e demanda? Tem uma tendência de queda no preço no mercado interno. Assim como talvez no preço do café pode vir também a ter uma queda, se manter isso. E nos Estados Unidos, o que deve acontecer no curto prazo? O Brasil, para alguns produtos, a gente são os principais exportadores para eles, né? As principais importações de café, suco de laranja e proteínas é do Brasil. Então deve ter esse efeito lá, né, de aumento considerável. Oi. É uma boa ideia. Porém, a gente vive num mundo assim, né, capitalista. Então, a busca pelo lucro, a busca por renda é sempre o viés do empresário, né? É o viés correto. Então, o empresário sempre está buscando os melhores mercados para ele. Então, a exportação acaba sendo a principal saída, né? A gente é um dos maiores exportadores hoje de proteína animal, né, do mundo, frango, suíno e gado. A gente é um dos maiores exportadores de café do mundo. E a gente paga caro, né? Você tem toda a razão. O preço hoje de carne de gado tá alto. Oi. A tendência é que sim no curto prazo, tá? Então assim, o ruim, só que assim, desculpa, é que depois você já pode completar, Júlia. É que no curto prazo, nessas questões de alimentação. Porém, né, talvez se a gente for aplicar uma tarifa recíproca para produtos americanos, produtos de informática, igual celulares, computadores, tudo que for mais aí de tecnologia, que a gente importa muito, e a gente importa muita coisa também, fica ruim. E aí por isso que a gente sempre diz que imposto e taxação, assim, é sempre ruim para todo mundo. Não tem quem ganha com isso. É ruim para o americano, é ruim para o brasileiro. Para nós, que somos um país produtor, no curto prazo, talvez seja bom para o mercado interno. Então, igual vocês falaram, professor, então para mim no curto prazo tende a ser bom? Sim. Tende a cair o preço de algumas coisas, sim. Mas para quem está empreendendo é ruim. Então isso pode gerar desemprego ali na frente. Então é bem sensível assim, essas questões. Pode falar, Júlia, perdão. Ah, de certa forma, sim, mas quem é normalmente o dono das empresas são americanos. Por exemplo, tem as empresas americanas produzindo na China. E o que chega normalmente para nós, de muita coisa que a gente compra, é produto tecnológico que vem dos Estados Unidos. Vou dar um exemplo. Exemplo do nosso dia a dia. Se for pegar um celular da Samsung,
vamos supor, da Apple, quase tudo é fabricado lá na China. Todos os utensílios ali, né? Mas quem exporta para cá é os Estados Unidos. Então, isso daí viria sobretaxado. E aí, também voltando aqui, né, Júlia, assim, boa sua fala. E por que gerou tanto essa brigaiada? Por causa da reunião dos BRICS. Ali, pós-reunião dos BRICS, foi que o Brasil acabou sendo punido mais severamente. Porque realmente hoje tem essa questão mundial de briga de grandes blocos econômicos. E o Brasil se posicionou junto com os BRICS, né, com China, Índia, Rússia, África do Sul e alguns outros menores, né, que têm pequenas parcerias. O Brasil, quando assume essa postura, acaba sendo punido bem severamente, né? E hoje o nosso principal mercado exportador é a China. Então, assim, por isso que também os Estados Unidos está endurecendo com o Brasil. Também a gente sempre foi muito amigo dos Estados Unidos, mas as questões comerciais nossas com a China cresceu muito nos últimos 20 anos, assim, independente de governo A, governo B. A questão de aumento de parceria com a China cresceu muito. O que também é bom e ruim, tá? Não é bom nunca a gente ficar dependente ou muito pendendo para um lado só, né? Então, por isso que tem que tratar essa questão com os Estados Unidos de forma muito madura, muito sensata, porque é um grande parceiro que nós temos, né? E é a principal potência do mundo. Então, ter um bom jogo de cintura agora vai ser o caminho. Mas fechando o raciocínio, no curto prazo, se manter essas taxas, o que eu acho que não vai acontecer, pessoalmente, no curto prazo seria, assim, tem uma tendência de ter queda de preços no mercado interno para produtos da cesta básica, porém para produtos de tecnologia, com certeza a gente vai ter aumento, com certeza. E aí, pessoal, a gente engata, né, um pouco disso. A gente trabalhou na disciplina muita questão ali da formação da economia brasileira, né, da indústria brasileira. E aí a gente percebe que ao longo da história da economia brasileira, né, da indústria brasileira, e seja em governos militares ou governos democráticos, né, assim, no período democrático, a busca sempre foi por um processo de industrialização, né, de fomentar a indústria brasileira, de fazer com que a nossa indústria se desenvolvesse. E aí naqueles seriados lá que eu compartilhei com vocês, a ideia era mostrar isso, né, mostrar a questão de como, né, diferentes empresários tentaram se desenvolver, empreender, e no futuro, assim, né, a gente vê que muitos deles não conseguiram perpetuar, mesmo sendo grandes potências em suas épocas, né? E a gente vê até hoje o Brasil ainda com um certo problema na questão da industrialização, né? A gente é um país que ainda depende muito, em alguns setores, né, de produtos industrializados, né? A gente demorou um tempo para mudar o nosso perfil, mudar nosso gosto, mudar a nossa postura. E aí eu trago sempre uma questão de um produto muito simples, que faz parte do nosso dia a dia, a gente ama. Muito acho que de vocês já tomaram hoje, que é o nosso cafezinho. O brasileiro ama um cafezinho, faz parte da nossa cultura. A gente é o maior produtor de café do mundo, mas a gente exporta muito e importa muito café, né? E a gente sempre teve esse problema de importar café que muitas vezes era nosso, saía para fora para processamento e voltava. Isso é uma coisa que talvez a gente agora, com o processo de mudança do gosto do brasileiro começar a querer pagar ou entender, né, assim, que o café é um produto caro, um produto importante, então ele quer qualidade. Aí a gente vai mudando o perfil do gosto do brasileiro e a gente vai se atentando mais ao que é os processos,
Aí eu sempre falo de Brasília, né? Brasília para mim é um lugar incrível, porque hoje os cafés produzidos em Brasília são maravilhosos. Brasília produz café de altíssima qualidade. E a gente consegue ver, às vezes, né, assim, é lógico, não é todo mundo, mas devagar, essa mudança do gosto indo acontecendo e isso trazendo benefícios para a economia. E isso faz parte desse processo também da, da industrialização e de desenvolvimento, né, de uma indústria, de uma agricultura, né, e o Brasil precisa disso, né. A gente pega, ao mesmo tempo que nós temos a Embraer, né, que aí pegando com a questão das taxações, vai ser mais prejudicado do Brasil, vai ser a Embraer, né, que é uma empresa super tecnológica, deve ser muito prejudicada se manter essa taxação. E aí, às vezes, tempo faltava desenvolvimento, né, no interior do Brasil, que acho que foi até uma aula que eu conversei com vocês. A 50, 60 quilômetros dentro de Brasília tem lugares que tem um problema de energia elétrica, que não chega energia trifásica para você conseguir operar, né, uma indústria dentro do processo de agroindústria, né, de transformação dentro da própria fazenda. Então, a gente pega essas questões que são muito sensíveis na economia brasileira e que desde lá atrás tem problema e perpetua até hoje, né? E aí nós vamos tendo, né, mais diversas questões, né, questões ambientais que mudam constantemente. Isso também traz uma certa insegurança jurídica, uma certa insegurança para o empresário que vai querer investir, né, seja ele nacional ou internacional. Então nós temos no nosso processo de formação da nossa indústria, da nossa economia, muita vontade de se desenvolver a indústria, porém muita dificuldade, né? A gente percebe isso ao longo da nossa história, né? E a gente vê, né, como a Vale do Rio Doce, que perpetua até hoje, a Petrobras. Tivemos o período também ali de veio muitas montadoras para o Brasil, né? Somente ali no governo JK veio bastante montadoras. Tivemos no período militar ali fortalecimento ali das empresas de telefonia. Depois, pós, né, governo ali Fernando Henrique, basicamente a gente tem um período de super desenvolvimento da questão da telefonia móvel, né, que são os nossos celulares. E aí a gente chega nesse momento hoje que nós estamos, né, uma economia super digitalizada, globalizada, e a gente percebe muita dificuldade hoje, né, para todo mundo. Estava até conversando com meu avô, com 88 anos, é um empresário até hoje, tem uma lojinha, tem comércio aqui no interior de São Paulo. E das dificuldades hoje que ele que tem comércio de concorrer principalmente com as empresas, né, de comércio eletrônico, né, como Shopee da vida, todas essas chinesas. É muito difícil competir com elas. Por isso que eu volto a falar ali, né, no processo de globalização da economia, a gente tem que estar muito atento a não ficar dependente muito de uma localidade específica, né? Porque isso pode no futuro trazer grandes problemas para nós. E aí também na nossa disciplina, eu trouxe ali na aula 8, se eu não me engano, não, na aula 9, não, na aula 8, eu trouxe os diferentes tipos de estruturas de mercado. E nós temos 4 básicas, né? Que é concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolística. Então, são diferentes tipos de mercado, estilos, né, assim, que a gente poderia entender onde poderia estar o nosso negócio, ou o que poderia estar acontecendo um setor da economia. E aí, como revisão, assim, né, o que seria concorrência perfeita? Seria aquele mercado onde eu tenho muitos compradores, produtos são similares,
Qualquer pessoa pode entrar e sair a hora que quiser desse mercado. Todo mundo sabe bem o que é aquele produto, ou seja, é muito nítido o que você está comprando e o que você está vendendo. E ninguém consegue exercer influência nesse mercado. E aí eu sempre dou o exemplo da feira, né? Quando a gente vai comprar um pé de alface é um pé de alface, todo mundo sabe o que é um pé de alface, quem está vendendo sabe o que é um pé de alface. Nós sabemos o preço que o preço de alface vale, se é R$2, 3, nós sabemos. Então não adianta eu querer pagar R$1 que eu não vou conseguir comprar, também como não adianta o cara querer me vender a 5, 6 também não vai vender. Então a concorrência perfeita seria esse estilo de mercado. E no mesmo lugar tem muita gente vendendo alface e tem muita gente comprando alface. Então ninguém consegue exercer poder sobre um sobre o outro. Já o monopólio, normalmente é uma empresa só que domina o mercado, não tem substituto para aquilo, não tem como eu trocar. É muito difícil você conseguir entrar nesse tipo de mercado. E quem exerce esse poder também tem poder total sobre o preço. Exemplo, Caesm em Brasília. Você, né, compra o saneamento da Caesm, que é um monopólio natural, né? O preço do saneamento está ali estipulado, o Estado só faz um controle, né, assim, para também que não seja abusivo, mas eu não consigo montar uma empresa de saneamento paralela por todo o custo, toda a dificuldade, por tudo que seria, né? Então é impossível a gente entrar como concorrente. A concorrência monopolística é a mesma coisa da concorrência perfeita com uma questão principal para mim. Os produtos são diferenciados. Ali antes eu tratava o pé de alface como um pé de alface e é aquilo mesmo. Agora, o que eu posso dizer? Que meu pé de alface é orgânico, que o meu pé de alface fica em câmara refrigerada, então com isso ele dura muito mais. Faço algum processo que a folha é mais crocante, então eu consigo trazer a questão do marketing aqui. Ou eu embalo ele num negócio diferente. Então, a concorrência monopolística é muito do que a gente vive no nosso dia a dia, tá? No nosso dia a dia a gente vive muito as questões da concorrência monopolística. E por fim, a gente tem o oligopólio. Oligopólios são onde poucas empresas dominam o mercado. Os produtos podem ser muito parecidos ou não. E as empresas acabam muito uma copiando a outra, né, assim, e tem muita dificuldade de entrar nesse tipo de mercado. Exemplo, empresas de telefonia e fabricante de celular. Acho que foi até o exemplo que eu dei. Celular hoje você vai pegar aí, são 4 ou 5 marcas principais. Não tem mais que isso. E é muito difícil você concorrer com elas. Dificílimo você entrar no mercado. E uma está sempre copiando a outra. A Samsung lança um celular com uma câmera nova, a Apple vai lá e lança também com uma tecnologia, uma câmera com alguma função a mais também. E aí é esse tipo de concorrência que se tem. Na aula 9, e aí eu já quero fazer um parêntese para vocês já irem pensando, que eu acho que na nossa avaliação semana que vem, eu quero trabalhar esse conceito com vocês, que é o conceito de externalidade, né? Então, o que é uma externalidade, né? E quais os tipos de externalidade? E aí eu pretendo fazer com vocês pergunta, né, para vocês me explicarem o que é uma externalidade. E aí vocês escolherem uma externalidade positiva ou negativa que aconteceu com vocês, que vocês puderem vivenciaram, e explicá-la. Então vai ser uma avaliaçãozinha muito tranquila, mas eu gosto muito de que vocês tragam a compreensão de vocês na realidade de vocês, para que eu também consiga sentir que vocês conseguiram internalizar essa questão, né, da aprendizagem. Então, a externalidade é basicamente um efeito indireto, né, assim, acontece algo que acaba nos afetando, né? E isso, né, pode nos trazer consequências positivas ou negativas. E aí é o que eu sempre trago, por exemplo, eu moro na cidade de São Paulo. Aí sai que mora aqui no meu bairro, tá tranquilo.
tenho dificuldade de locomoção e de repente o governo anuncia que vai chegar uma estação de metrô bem aqui no meu bairro, pertinho da minha casa. Para São Paulo, para quem gasta as horas e horas no trânsito, é uma maravilha. Então isso é uma externalidade muito positiva. Tipo, vou chegar mais rápido no trabalho, vou ter um meio de transporte alternativo agora e eficaz e seguro. E aí quais outras coisas positivas? Aumento do valor imobiliário, né? O metrô tende a valorizar muitos imóveis que estão perto, então isso é uma coisa positiva. Só que também isso traz coisas negativas. Por exemplo, o metrô talvez aumente muito a questão dos preços dos imóveis. Então, se eu quiser continuar morando no bairro ou melhorar as questões, melhorar a minha moradia, talvez fique praticamente impossível, porque vai ficar mais caro. Às vezes, durante o período de construção do metrô, vai ter muito, às vezes, principalmente da estação, muito ruído, trânsito fechado, então posso vir a ter problemas também, que são externalidades. Trincas, né? Às vezes treme lá um pouco a terra, dá umas trincas nas casas. Então tudo isso são efeitos colaterais que a gente não tem como mensurar e que acabam afetando a gente, né? Eu dei já muitos exemplos também da questão de comércio de bares, né, em Brasília. Essa briga entre bares e moradias no plano piloto, então foi sempre algo significativo em termos de briga. E aí tem a lei do silêncio, né? Até que hora que pode, até que não pode essas músicas ou mesas para fora, né, do ambiente fechado. Tudo isso pode ser positivo como pode ser negativo, né? Então, pretendo trabalhar esse tema semana que vem com vocês na avaliação, né? Ficou para sexta-feira à noite. Eu vou estar me desdobrando para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque no mesmo dia eu também tenho uma entrega de exercício, uma turma de gestão pública, mas vai dar tudo certo. Eu vou estar lá com vocês, né, fazer a abertura e acompanhar vocês também, tá? E pessoal, basicamente na disciplina a gente trabalhou esses poucos conceitos, né? Noções de economia, né? Fundamentos de economia é uma disciplina que eu fico triste porque eu gosto muito, então daria para trabalhar muito mais coisa com muito mais profundidade. Mas como a ideia é aqui a gente dá uma pincelada, assim, né? Uma noção mesmo para vocês, tentei abordar isso, né, de uma forma bem mais jornalisticamente possível, assim, né, para tentar facilitar a compreensão, facilitar nosso diálogo também. E aí, pessoal, eu queria abrir para vocês, então. Estou falando aqui faz meia hora sozinho. Se tem alguma dúvida, alguma questão, seja com a prova, seja com o conteúdo, algo que vocês gostariam que eu postasse lá para vocês extra, estou bem à vontade para atender vocês. Só externalidade, tá? Bem pontual. Eu quero que vocês leiam, internalizem e já comecem a pensar na vida de vocês o que aconteceu em algum momento que poderia ser encaixado como uma externalidade. Nada. Alguém mais tem alguma questão? Uhum. Uhum. Ela vale. Ela vai ser metade da prova, tá? Metade da nota. Eu vou ver então se eu consigo abrir para ti essa semana. Manda e-mail para mim me pedindo para formalizar, para que fique com uma recuperação para ti, tá bom? Pra gente recuperar aquela avaliação para ti. Alguém mais? Tudo certo contigo?
Que bom, que coisa boa. Não, ali é bem legal e é triste, né? A gente vê um Brasil pungente ali naquela época e que acabou que não conseguiu para frente. Basicamente patinamos e estamos na luta até hoje. Eu vou pôr essas duas e depois eu devo pôr uma avaliação ali, mais nota máxima para todo mundo, com se fosse participação, desenvolvimento, uma avaliação mais assim nesse intuito de acompanhamento da disciplina, tá? Bem tranquilo, porque realmente tem essa questão, né? Das três. Mas eu coloco essa daí que eu acabei até me esquecendo, que eu tô tão acostumado com a graduação, que é sempre duas, e eu acho tão pouco tempo para uma disciplina tão de 40 horas, você colocar três avaliações, acho tão pouco. Então acho que você avaliar por, sei lá, por questão de participação, desenvolvimento, de atenção, e a turma de vocês sempre é elogiada por todos os professores, por ser uma das turmas de TSP mais participativas e aguerridas de todas, então bem tranquilo, tá? Olha, Luísa, boa sua pergunta. A questão do agro sempre foi muito, vou dizer um termo que até é complicado, mas até porque eu trabalho com isso, confortável para o Brasil, porque a gente produz com muita facilidade, né? Então a gente foi desenvolvendo uma tecnologia ao longo dos anos, isso é muito natural para nós. Mas os outros setores a gente sempre penou muito para desenvolver. Eu acho que hoje o mais difícil de responder essa tua pergunta, para mim, é a questão de como nós vamos conseguir incorporar a inteligência artificial na tecnologia a partir de agora. É algo que chegou, algo que está posto, e daqui 10 anos eu tenho certeza que o nosso mundo vai ser outro, totalmente diferente. Aí a minha questão é como as empresas, como o serviço público, a gestão pública, como isso vai ser incorporado pelo brasileiro. Então, quanto antes o brasileiro conseguir se conectar com isso e usar isso de forma racional, produtiva, eu acho que a gente tem um grande desafio e uma grande oportunidade, né? Então, eu acho que hoje, né, se fosse te falar assim para mim, qual que é a chave, tá aí. É como nós vamos trabalhar com inteligência artificial daqui para frente para desenvolver industrialização, para desenvolver os setores que nós temos dificuldades. Então, e eu acho que hoje ninguém sabe responder isso. Ninguém sabe mensurar ou prever isso, porque ninguém sabe até que ponto vai isso. Então, é assustador isso. De nada. Pessoal, então, não sei se alguém mais tem alguma questão. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Eu vou subir o conteúdo, tá? Da nossa aula hoje. Quem tiver qualquer dúvida, me manda lá que ou sugestão de subir conteúdo, eu subo o conteúdo, gravo para vocês alguma coisa extra. E eu só agradeço mais uma vez a oportunidade de ter estado aqui com vocês, né? Mais uma vez parabenizo vocês e acho que vocês
eu normalmente não falo isso, mas quando a gente escuta muito numa turma de outros colegas, professores elogiando muito e reconhecendo o esforço, dedicação, né, e assim, entrega, a gente valoriza muito. Então, parabenizar todos vocês por isso e que vocês tenham muito sucesso aí na trajetória de vocês, tá bom? Um abração para vocês, um bom final de semana, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Um abraço.